Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Palavra Prática. Estamos aqui de novo, diretamente da nossa cozinha, para falar com você sobre a palavra de Deus aplicada na sua vida prática do dia a dia. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos fazendo um estudo do Evangelho de João. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, se for no celular ou no tablet, e chamar as pessoas que estão aí com você para a gente poder refletir nesse estudo rápido sobre João capítulo 1. Hoje nós vamos ler do versículo 19 até o 23, apenas são poucos versículos, mas a gente vai aprender muito com eles, eu te garanto. Então vai valer muito a pena, você não vai se decepcionar. Fica com a gente, que vai ser muito edificante, não é mesmo? Verdade. Meu Deus, é surpreendente, na verdade. A gente fez uns estudos profundos aí, olhando para a Bíblia nas línguas originais, né, no caso aqui no grego, e realmente foi revelador o que a gente descobriu. Beleza? Então, primeira coisa que a gente faz é... Vamos orar. né? Vamos orar. Se você quiser, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor, que é o autor de tudo isso, que o Senhor nos ensine. Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, para receber, Senhor, a revelação da Tua Escritura. Te pedimos, bendito Espírito Santo, que seja o nosso professor nesse dia, que nós possamos realmente aprender e o aprendizado ele fique profundamente gravado no nosso interior, para que nós possamos passar por uma metanoia, uma transformação na nossa mente, pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Nós oramos já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, Fernanda vai ler aqui o texto, depois eu vou fazer uns comentários aí sobre o que a gente descobriu, que é muito legal. Vamos lá? Vamos lá. Abra sua Bíblia, então, no livro de João, quarto livro da Bíblia, no Novo Testamento, primeiro capítulo, versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Até aqui. Amém. Amém. Que palavra interessante, né? João Batista no deserto, né? Muito legal isso. Para falar, começando a falar sobre isso, né? Antes de entrar no texto em si, tem uma coisa que eu descobri, é que a palavra original não diz que João estava propriamente no deserto. Quando a gente tem a visão do deserto, o que aparece, né? Uma duna grandona assim, uns camelos passando, não é? Um calorão daqueles durante o dia e um frio durante a noite em alguns lugares. Mas tem muita areia, né? Isso é um deserto. Mas a Bíblia não fala que era um deserto. Na verdade, essa palavra deserto, no original, ela quer dizer um lugar ermo, um lugar afastado, um lugar distante, né? Então a gente entende que sim, poderia ser um deserto, mas talvez não com areia, como a gente lembra por ter visto nos filmes os desertos, né? Lá em Israel, na verdade, não tem areia no deserto, né? A gente não foi lá ainda. Se você foi para Israel, conta pra gente aí nos comentários como que é o deserto lá, tá bom? A gente só foi para Dubai. Lá no deserto de Dubai tinha só uns pneus. Uns pneus, sujeira. Umas moitas. Bastante sujeira. Bastante sujeira. Umas moitinhas. Uhum. Bom, vamos então ao que interessa.
Vamos lá. Lê para a gente de novo o versículo 19, então, por favor. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Quem é você? Perguntaram para João. Então, olha que interessante. Esse versículo ele nos leva a algumas reflexões e esclarecimentos. Primeiro, quem eram os sacerdotes? Quem eram os sacerdotes naquela época? Naquela época, os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis pelos ritos sagrados do Templo de Jerusalém. Inclusive, eram eles que faziam sacrifícios. Os sacerdotes daquela época eram descendentes da família de Arão. Lembra de Arão? Era irmão de Moisés. Ou seja, não tem nada a ver com os sacerdotes que existem hoje em dia nas nossas igrejas. Bem, e os levitas? Os levitas eram assistentes dos sacerdotes. Eles tinham o dever de manter o templo limpo, os utensílios limpos, providenciar pães sagrados para cerimônias. Eram eles que abriam e fechavam os portões do templo, cantavam hinos sagrados no templo e faziam outras coisas também. E é importante dizer que os levitas, eles tinham esse nome porque eles eram descendentes da tribo de Levi. Da tribo de Levi. A tribo de Levi era uma das 12 tribos de Israel. Não é? Então, os levitas, eles tinham esse nome justamente por isso, eram descendentes dessa tribo. Então, quando dizem que os músicos da igreja são levitas, tá errado. Sim. Dá errado. Não pode chamar eles de levitas, pode chamar de músicos, de adoradores. Sim. Não é? Mas não de levitas, porque não são levitas. Só se fossem descendentes da tribo de Levi. Judeus. Não é? Eu não sou descendente da tribo de Levi. Nós temos que entender uma coisa, que quando se fala em levitas, quando se fala em fariseus, quando se fala em sacerdotes do judaísmo, está falando do povo judeu. No nosso caso, nós somos brasileiros, certo? Então, quando você lê na Bíblia com relação a povo judeu e o povo gentil, por exemplo, e vocês vão ver muito isso nas cartas de Paulo, e a gente sempre vai dar ênfase a isso também para mostrar para vocês quais são as cartas que estão destinadas ao povo judeu, quais estão destinadas aos gentios, que somos nós, certo? Existe uma diferença, porém é claro que quando Jesus deixou a sua palavra para nós seguirmos e praticarmos, ele estava mostrando o seguinte, que a partir dele não existirá mais judeus e nem povo gentil, mas nós seremos um só povo pela fé nele. Que isso é um assunto maravilhoso que nós vamos abordar em um próximo vídeo, né, na sequência do nosso estudo do Novo Testamento. Maravilhoso esse assunto. Maravilhoso. Não existem mais dois povos, né? É que a cultura judaica para nós, ela não é comum, né? A gente não conhece muito. E aí, para isso, a gente usa um material de apoio. Exatamente, eu ia falar exatamente sobre isso agora. A gente super recomenda que você tenha um desses aqui na sua casa. Esse manual bíblico da SBB, tá? Essa aqui é a segunda edição revisada. Você consegue encontrar, talvez, nas livrarias, talvez na internet. Inclusive, a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo um link, se você quiser comprar direto pela internet, você vai conseguir. Por que é importante esse manual, tá? Como que a gente usa esse manual? Nós usamos esse manual nos nossos estudos, principalmente para conhecer a história dos judeus, o contexto histórico e cultural da época em que a Bíblia foi escrita, né? E isso é bem importante para você entender melhor a Bíblia, né? E então, se você quiser, acho que é super válido comprar esse manual bíblico, tá? Veja que assim, o nosso objetivo aqui é trazer a Bíblia de maneira que seja útil para a sua vida prática do dia a dia. Então a gente não vai fazer vídeos explicativos, exclusivos sobre essas questões culturais e históricas, tá bom? Vamos seguir dentro dos textos como realmente eles estão aqui, para você entender e poder aplicar na sua vida. Beleza? Na vida prática, porque é isso que Jesus nos falou. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus falou
que é para nós ensinarmos os discípulos dele, os novos discípulos dele, a obedecerem aquilo que ele ordenou. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Exatamente, porque na verdade... Ajudando você a colocar em prática a Bíblia. É isso aí, porque é o que de fato vai transformar a sua vida. Saber do contexto histórico-cultural vai te ajudar a te situar, digamos assim. Mas é só a título de curiosidade mesmo. Não, entendeu? É legal. Esse Esse manual acho que a gente tem há uns 10 anos já. Faz né? Com certeza não vai estar na segunda edição, tá? Sim, já está mais atualizado. Esses dias eu vi na internet até. Ah, é? Né? E realmente, eu não sei o que mudou dentro, né? Mas talvez tenha alguns mapas novos, algumas... Mas é interessante porque vai ter algumas parábolas ali que Jesus vai contar que para os judeus fazia sentido por conta da cultura. Exato. Né? E que para nós é meio esquisito, assim. É só título de curiosidade mesmo, né? Então é válido você ter, beleza? Isso. Vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente. Agora é o versículo 20, né, em diante. Vai lá. Isso mesmo, vamos lá. Ele respondeu com toda a franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Uau! Uma voz que clama no deserto. Isso é poético, né? Esse negócio. Eu sou uma voz que clama no deserto. Sim. E João usou então as palavras do profeta Isaías. É tremendo isso. Então esse texto está em Isaías 40. Se você quiser, você já tem como anotar aí, né? A gente está falando aqui, mas eu espero que você já esteja aqui com uma folha de papel, uma caneta, ou tem um lugar para você anotar o que nós vamos passar para você, que tem alguns versículos aqui para frente. É legal que você tenha um caderninho. Isso. Porque como a gente vai o Novo Testamento inteiro, é legal você ter um caderninho e ir anotando os textos para você conferir depois. É super importante isso. A gente tem os nossos cadernos aqui, cada um tem o seu, e a gente vai anotando, né? Sim. É porque aqui em casa a gente faz o nosso tempo com Deus, cada um num quarto. Isso. Né? Então, às vezes Deus fala alguma coisa comigo, às vezes Deus fala alguma coisa com ela. Fala muito mais com ela do que comigo, né? Mas Deus, ele vai nos conduzindo dentro daquilo que ele planejou para a nossa vida. Né? E a gente, cada vez que Deus fala, a gente vai anotando. Depois a gente conversa e troca essa experiência com Deus. E muitas vezes o que Deus fala comigo completa com o que ele falou com ela. E vice-versa. Hoje mesmo, nós tivemos a visitação de um anjo aqui em casa. Foi tremendo. Nossa, foi incrível. Outra hora ela conta essa experiência. Sim. Foi com ela, né? Foi com ela. Já foi comigo também outras vezes, então Deus escolhe assim, né? Da maneira como... No momento oportuno, vai. Então. O bom é que a gente saiba que Deus está disponível, Jesus está disponível para qualquer um de nós. Assim como ele vem e fala com a gente, ele vai falar com você também. Sim, ore e peça isso. Peça que você tenha experiências sobrenaturais com ele e você vai ter. Deus quer ter um relacionamento com cada um dos seus filhos, um relacionamento íntimo. Então, muitas vezes você vai ouvir o Espírito Santo falando, e é tremendo isso. Né? Ou às vezes você vai ouvir de uma forma mais forte algo, você vai sentir um arrepio. Tipo assim, Jesus, fala comigo. Jesus, fala comigo, eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu tenho certeza, nós temos certeza, de que essa oração, ele tem prazer em responder. Por quê? Porque é algo que está no coração dele se revelar aos seus filhos. Amém. Vamos seguir então? Bora. Voltando. A gente dispersa um pouco. Bora. Tá? Olha só, o que a gente está vendo aqui nesse texto é que perguntaram para João. Perguntaram para ele: quem é você, João? Agora, por que será que perguntaram para ele, né? Esse texto é muito rico, né? Então, olha só, quando perguntaram para João quem é você, eles descobriram que João não era uma pessoa comum. A Bíblia diz que João era um líder que tinha seguidores e pregava o arrependimento para as pessoas. Tanto que muitos iam até João
para confessar os seus pecados, né? Se Sim. arrepender e também para que eles fossem batizados no Rio Jordão. Isso é tremendo, porque João ele recebia essas pessoas e às vezes ele era assim um pouquinho direto, né? Ele era contundente. Contundente, boa palavra. Ele era contundente porque, na verdade, ele sabia quem ele era. Exatamente. Ele Vamos entrar nisso. sabia da função dele. Exatamente. Com certeza, João sabia quem ele era. Se fosse uma pessoa qualquer, tipo eu e você, talvez a resposta de João seria diferente. Talvez a gente ficasse um pouco orgulhoso do que a gente estava fazendo, né? Porque eram multidões vindo, aquele monte de gente, pessoas seguindo e ouvindo o que você está falando e usando você como uma referência, né? Você sabe que nós temos um negócio chamado ego. Conhece? Ego. Ego é um negócio perigoso, né? Então a gente tem que estar sempre de olho no ego para não deixar o ego passar do limite que ele deve estar. Amém? E é uma Mas coisa então, muito sutil, né? Às vezes nem a gente percebe. isso. Então, também por causa disso, a gente vê hoje em dia pessoas que usam o poder que tem, talvez o poder de persuasão das massas, talvez algum poder que recebeu de Deus mesmo, né? O poder de Os próprios dons. os dons, exatamente. Tem gente hoje em dia que a gente vê por aí que usa os dons que recebeu de Deus em benefício próprio. Ui, me lembrei de um texto. Tá? Tá. Não fala agora. Né? Tá. Não, agora nós estamos falando de João. Tá bom. Então a gente vê isso por aí. Não sei se você concorda comigo, se você conhece pessoas assim. A gente conhece. Mas João não. João era diferente. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E que ele tinha o espírito e o poder do profeta Elias. O profeta Elias. Você sabe quem é o profeta Elias? O profeta Elias era aquele que pediu para jogar água num monte de lenha. E quando estava bem encharcado, impossível de pegar fogo, ele orou e Deus fez cair fogo do céu e queimou toda aquela lenha. Depois disso, ele, né, acabou com os vários profetas de Baal. Né? É bem interessante. Mas é uma história interessante de Elias. Se você não conhece a história de Elias, é interessante você conhecer. Tá bom? Agora, essa história que nós estamos falando sobre João, que ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe dele, que ele recebeu esse espírito de Elias e o poder do profeta Elias, está em Lucas, no capítulo 1. Então, anota aí, depois você confere, tá bom? Então, para você ter uma ideia de quem João era, o próprio Jesus disse a respeito dele que de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Palavras de Jesus. Isso também está no livro de Lucas, no capítulo 7, tá bom? Agora, mesmo diante de tudo isso, com todo esse poder que estava disponível para ele, com certeza ele usava esse poder, né, para talvez convencer as pessoas de que realmente ele era um enviado de Deus. Mesmo assim, João era humilde. Ele morava no deserto, né, num lugar ermo, longe das pessoas, longe das cidades. Sim. Sabe lá como que ele morava, se era talvez numa caverna? Né? A Bíblia não conta, não fala sobre isso. Mas olha como que era a vida dele, né? Ele se vestia com peles de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Mel silvestre, beleza, mas comer gafanhoto? Bom, tem gente que come, né? Eu nunca comi. Tem gente que come grilo? Tem gente que come grilo, gafanhoto e tudo mais. Eu nunca comi e também não tenho vontade de comer gafanhoto, tá? Não sei quanto a você. Se tiver a vontade de comer, você come, depois me conta se é bom ou não é, tá bom? Bem, quando perguntaram para ele, para João, quem ele era, ele disse que ele não era o Cristo. Olha como ele sabia quem era. Agora, ele também disse que ele não era Elias, mesmo que ele tivesse o espírito e o poder de Elias. Olha só. Sim. A humildade dele. A humildade de João. É algo tremendo isso. Né? E ele disse também que ele não era profeta, mesmo que ele estivesse ali para anunciar a vinda de Jesus. E essa é uma característica dos profetas. Os profetas, eles anunciavam algo que aconteceria. Certo?
Então ele E estava até ali. hoje, né? Até hoje. Até hoje. Todo profeta, Exatamente. ele fala daquilo que vai acontecer. acontecer. Você recebe revelações de Deus para a igreja, para as pessoas. E traz para o povo. Exatamente. Ele transmite isso ao povo. Transmite Essa é isso a ao função do povo. profeta. E o próprio João, ele estava dizendo, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Pois Jesus está vindo, né? O Messias. Mas quem João disse que ele era, no fim das contas? Uma voz. Apenas uma voz. Talvez na sua Bíblia, quando você lê, talvez o versículo diga uma voz do que clama no deserto. Tá? Mas se estiver assim na sua Bíblia, você pode saber que não está certo. No grego original não existe essas palavrinhas do que clama. Somente a voz que clama no deserto. Uma voz que clama no deserto. E ele estava clamando pelo quê? Pelo arrependimento das pessoas. Né? O que ele estava dizendo? É que a pessoa deveria se arrepender, preparar o caminho para a chegada de Jesus. É uma mensagem, e essa mensagem que ele carregava era muito maior do que ele mesmo, concorda comigo? Era uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida. João queria que as pessoas fossem seguidoras de Jesus. Essa era a tarefa dele. Ele exortava as pessoas a se prepararem para a vinda do Senhor Jesus. Né? Houve até uma profecia a respeito de João Batista, que está em Isaías 40. A gente já falou isso. Você anotou aí, né? Isaías 40. E João, ele era tão zeloso com a sua mensagem que às vezes ele chegava a ser agressivo. Né? Quando vinham os fariseus lá para até confrontarem ele do que ele estava fazendo, muitas vezes ele era incisivo. Ele xingava os caras, ele dizia: raça de víboras, mostrem pelas suas atitudes que vocês se arrependeram. Isso é forte. Isso é forte. Isso é forte. Bom, com esses exemplos de vida de João, nós temos um exemplo de vida para nós também, para mim e para você. Primeiro, João era humilde. Mesmo sabendo o poder que ele tinha, ele era humilde. Segundo, ele tinha zelo pela mensagem que ele carregava e ele foi fiel até o fim ao chamado que ele tinha. Deus chamou ele para fazer aquilo que ele estava fazendo, para que ele fosse aquela voz que clama no deserto. Está lá em Isaías 40. E ele foi fiel até o fim a essa mensagem. Tanto que quando Jesus chegou, não é? Jesus chegou, assumiu esse posto e o próprio Jesus saiu pregando arrependimento. Olha que interessante. Né? E teve discípulos de João que foram seguir Jesus. Sim. E João não ficou triste. Não. Nem magoado. E nem saiu falando mal dos discípulos. Não, roubaram meus discípulos. Não. Roubaram minhas ovelhas. Não. Muito pelo contrário, ele estava ali para isso. Para conduzir todos aqueles que se sentissem tocados por aquela mensagem de arrependimento a seguirem Jesus de fato. Exatamente. E quando chegou Jesus, ele passou a bola. Sim. Passou a bola. Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Isso aí. E vai ser um vídeo tremendo, já conto para você aqui. Agora, João Batista tinha todo esse zelo pela mensagem que ele carregava e ele também foi fiel, né? Até o fim. Então vamos fazer uma reflexão rápida sobre a nossa vida. Agora pense um pouco sobre você. Você sabe do que você é capaz de fazer, você sabe, através de tudo que você já fez na sua vida, qual é o seu potencial, aquilo que você consegue fazer, executar, e quais os resultados que você consegue alcançar na sua vida. Ok? Agora, pensando nisso, o quanto você tem sido uma pessoa humilde e não orgulhosa. Você sabe que humilde e orgulhoso é o contrário uma coisa da outra. O contrário da humildade é o orgulho. E o orgulho a gente sabe que a Bíblia diz que é pecado.
O quanto você tem sido uma pessoa humilde e não orgulhosa. Olha para dentro de você. Tá bom? E o quanto você tem esse zelo, essa fidelidade pela mensagem do Evangelho de Jesus. Pois é, esse tipo de reflexão a gente tem que fazer de vez em quando. Eu me incluo nisso também. Eu também. E quando eu e você percebemos que nós estamos sendo orgulhosos e talvez desinteressados ou até negligentes com aquilo que Jesus ensinou, não basta somente essa consciência. Sim. Não é o suficiente. Não é o suficiente. João Batista já estava dizendo, é preciso fazer o que ele disse, nos arrepender. Então o meu conselho agora é que, se você percebeu que precisa se arrepender, assim que terminar esse vídeo, procura no seu lugar secreto, procura um lugar secreto para você, que pode ser o seu quarto ou qualquer outro lugar, onde você esteja a sós com Deus. Dobre os seus joelhos e fale com o seu Pai Celestial, assim como Jesus nos ensinou. Né? Ele disse, quando for falar com o seu Pai Celestial, entra no teu quarto, fecha a porta, e ele que te vê em secreto vai te recompensar também em secreto. Então, se você precisa fazer isso, faça. Diga para ele que você se arrepende de ter sido orgulhoso na situação X ou Y, ou que você passou tanto tempo sem se importar com Jesus e a mensagem que ele carrega, ou de ter sido negligente com o que Deus pediu para você fazer. Tá bom? Você pode fazer essa conversa com Deus e peça perdão para ele em nome de Jesus, porque Deus vai te perdoar. Pode ter certeza disso. É isso que a Bíblia diz, que Deus é bom e ele perdoa aquele que se arrepende. O Deus da Bíblia continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele é eterno. Ele continua sendo o mesmo. Ele é amoroso e ele está pronto para perdoar você e abençoar a tua vida. Tá bom? Olha só, na continuação desse texto é o momento em que Jesus é batizado. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre batismo, tudo bem? Então você já sabe que lá vem um assunto bem polêmico. Que Deus possa nos ajudar. E olha só, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora para não esquecer. Ativa aí o sininho para receber um aviso quando sair o próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, sugestão, contribuição para o que Deus está trazendo aqui para a gente, algum pedido de oração, deixa aí nos comentários do vídeo, tudo bem? E se esse vídeo de alguma forma foi importante para você, compartilha com as pessoas que você ama. Seja um canal de bênção na vida delas também, tá bem? Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!